Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e Sergei Karjakin com as peças pretas. D4, D5, C4, C6, cavalo F3, cavalo F6, I3, A6, bispo D3, bispo G4, cavalo de B, D2, cavalo de B, D7, dama C2, I6, roque curto, D, captura em C4, bispo captura em C4, bispo I7, I4, roque curto, bispo D3, H6, H3, bispo H5, I5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era B3. Cavalo D5. G4. Cavalo B4. Bispo H7 cheque. Rei H8. Dama B1. F5. E, captura em F6. Cavalo captura em F6. G, captura em H5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era bispo I4. Cavalo captura em H7. Cavalo I5. Rei G8. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era cavalo G5. Dama G6. Torre F6. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era cavalo F6. Dama G4. Cavalo G5. Cavalo de D, C4. Cavalo D5. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era torre F5. H4. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era bispo captura em G5. Cavalo F7. Rei H1. Bispo F8. Bispo I3. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era torre G1. Cavalo I7. A avaliação passou a ser de 1.1, esse lance foi um erro, o melhor lance era torre F5. Cavalo B6. Torre A7. A avaliação passou a ser de 2.8, esse lance foi um erro, o melhor lance era dama captura em B6. Cavalo de D7. Torre F5. Torre G1. Cavalo D5. Cavalo captura em D5. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era cavalo captura em F8. Torre captura em D5. Cavalo captura em F8. Dama captura em F8. Torre G3. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era dama captura em I6. Torre A8. A avaliação passou a ser de 1.6, esse lance foi um erro, o melhor lance era B6. Torre de A, G1. Rei H8. Dama captura em I6. Torre captura em H5. Dama G4. G6. A avaliação passou a ser de 5.5, esse foi um erro grave, o melhor lance era torre D5. D5. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era dama captura em G6. Cavalo I5. Bispo D4. Dama F6. Bispo captura em I5. Dama captura em I5. D, captura em C6. B, captura em C6. Torre D1. Torre G8. Dama D4. Dama captura em D4. Torre captura em D4. G5. Torre C3. Torre F8. Rei G1. Torre F6. H, captura em G5. Torre captura em G5 cheque. Rei F1. Rei G7. Torre de D, C4. Torre A5. A3. Torre B5. Torre C2. Torre D6. A4. Torre B6.
B4. A5. B. Capturem A5. Torre A6. Torre G4 cheque. Rei F7. Torre C5. Torre D5. Torre de G, C4. Torre captura em A5. Torre captura em C6. Torre D1 cheque. Rei I2. Torre A1. Torre F4 cheque. Rei I7. Torre de C, C4. H5. Torre B4. Torre A2 cheque. Rei F3. Torre A3 cheque. Rei G2. Rei I6. Torre de B, I4 cheque. Rei D6. F3. Torre A2 cheque. Rei H3. Torre A1. Torre D4 cheque. Rei I6. Torre B4. Torre G5. Torre de F, I4 cheque. Rei F6. Torre F4 cheque. Rei I6. Torre B6 cheque. Rei I7. Torre B2. Torre H1 cheque. Torre H2. Torre A1. Rei H4. Torre G8. Torre D4. Rei F6. Torre F4 cheque. Rei I5. Torre B4. Rei F5. Rei H3. Torre A3. Torre F2. Torre A8. Torre B5 cheque. Rei F4. Torre captura em H5. Torre captura em F3 cheque. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.